gente, meu nome é Lohane Viana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, gente, estamos aqui no último episódio da nossa série Entre o Escuro e o Secreto. E eu espero que você que assistiu todos os episódios tenha sido impactado desde o primeiro. E hoje eu vou trazer o último assunto. E vai ser um assunto para finalizar com chave de ouro, para que você domine o teu secreto, sabe? E o tema do episódio de hoje é domínio próprio no secreto. Por que domínio próprio no secreto? Porque, gente, vamos combinar? Quantas vezes nós não nos dominamos? Porque a gente falava vou fazer depois e não fazer, isso é não se dominar. Nós não dominamos a nossa própria carne e aí o secreto não está sendo feito. Por isso que nós temos que ter domínio próprio no secreto. Vou falar uma coisa pra vocês, uma historinha. Vocês gostam de ouvir as minhas historinhas? Não sei, mas eu vou contar. Ano passado, foi há muito tempo não, gente. Foi ano passado. Ano passado eu me acostumei tanto com relação do secreto, de que mesmo que eu não fizesse, acontecia, que eu parei de fazer. Porque tipo assim, se eu não fizesse devocional, eu recebia de Deus. Se eu não orasse em outras línguas, eu recebia de Deus. Se eu não assistisse uma ministração, não fizesse jejum, eu tava recebendo de Deus. Na mesma intensidade de quando eu tava fazendo tudo isso, não. Mas eu continuava recebendo. Então, pra mim, virou tipo assim, pra que eu vou fazer se eu continuo recebendo sem fazer? Sabe? E aí, eu usava isso como desculpinha. Vocês acreditam? Pois eu falava, todo mundo fica, eu tô fazendo devocional, tô ouvindo ministração, tá, gente? E aí, eu falava, eu tô recebendo do mesmo jeito, sem fazer nada, e aí? E aí, gente, quando eu entendi, eu falei, que é isso, Lohane? Vamos calmar lá, vamos calmar o coração. Não é assim. Não é assim. Sabe, nós nos acostumamos tanto que aquilo que pra Deus era um momento de encontro, pra nós vira só mais uma coisa, sabe? Quando nós estamos no secreto, é realmente um encontro com Deus, sabe? É que nem lá em Gênesis, quando Deus vinha de tarde, se encontrava com Adão e com Eva, sabe? Então, é a mesma coisa. Quando nós separamos um momento do nosso dia para estar ali junto com Deus, é um encontro, é um momento com Ele. E às vezes nós, por nos acostumarmos demais a viver sem, ou viver com demais e falar, isso aí nem faz diferença, nós deixamos de nos encontrar com Deus, porque aquilo lá é só mais uma coisa. Para Deus é um momento de encontro dele conosco. Para nós passa a ser, né? Passa a ser mais um momento, tipo assim, se eu fizer bem, se eu não fizer também, é isso. E não é, né, gente? Não é assim que funciona. Porque lá em Mateus 6,6, vamos começar com os versículos, gente. Eu acho que esse aqui vai ser o episódio que eu vou falar mais versículo, porque, gente, lá em Mateus 6,6. Mateus 6,6 diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora para o teu pai que está em secreto, e teu pai que em vez de secreto te recompensará publicamente. Ou seja, minha gente, vai lá, tá escrito aqui. Cara, tá escrito na Bíblia. Por que nós queremos fazer do nosso jeito? Sabe, tá escrito na palavra que é para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta e orar para o Pai que está em secreto. Qual a dificuldade de nós seguirmos a palavra? Sabe? Isso aqui não entra só em domínio próprio, entra em desobediência também, gente, se formos parar para analisar. Se formos parar para analisar, aqui está dizendo, entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que está em secreto. Ou seja, se nós não fazemos, se nós não entramos no nosso quarto, nós não fechamos a nossa porta, isso não significa também, tá bom, galera? Não vamos se prender a isso. Não significa que você só vai fazer seu devocional no quarto. Quando fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta, é quando você entra
no seu secreto. Você fecha a tua porta para as coisas do mundo, para as coisas que estão acontecendo lá fora e foca somente em Deus. Isso não significa, eu não tô em casa, fiz uma viagem, não tô em casa, não tô no meu quarto, não vou fazer. Não, você vai fechar a sua porta para as coisas que estão acontecendo e vai fazer seu momento com Deus, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando nós nos acostumamos também, o secreto deixa de ser encontro e vira uma obrigação. Ou pior, né? Como eu disse, vira algo opcional. Porque isso não deveria ser algo opcional, muito menos obrigação. Isso deveria ser um momento que eu estou indo ali me encontrar com Deus. De coração aberto, sabe? Não ir pensando no que pode acontecer, no que tá acontecendo, não. E realmente me encontrar com Ele, sabe? Lá em Jeremias 29:13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, quando nós buscamos Deus com todo o coração, Ele nos encontrará, sabe? Nós nos encontraremos. Lá em Jeremias 29 diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Ou seja, quando nós entramos no nosso quarto com o coração aberto e estamos buscando o nosso encontro com o Senhor, nós o acharemos. Ele está nos esperando, sabe? Gente, isso é uma coisa também que eu falei no último episódio. Nós sabemos que Deus está lá. E por saber que Deus está lá, nós não damos a prioridade que Ele deveria ter. Nós passamos a falar, Ele tá ali a hora que eu quiser, então quando eu quiser fazer, eu faço. Não é assim, tá? Monte uma rotina, domine o seu secreto com Deus. Domine o seu secreto, porque você dominando o seu secreto não vai ser as coisas que estão por aí, as coisas que as pessoas falam que você vai estar fazendo. Você vai fazendo de todo o coração. Você vai estar fazendo porque você quer, não por uma obrigação ou por uma opção. Você vai estar ali porque você entendeu que Deus está ali. Ele está ali, é um momento de encontro com Ele. A frase desse episódio também ela é uma coisa assim pra você entender, sabe? O secreto nunca foi sobre receber de Deus, sempre foi sobre estar com Deus. É exatamente isso, gente. O secreto não é sobre só receber. Vai ter dias que você vai estar no seu secreto e você vai ser tão tocada, você vai derramar litros de águas, você vai sentir a presença de Deus tangíveis e vai ter dias que você não vai sentir tangível. Vai ter dias que você vai saber que Ele tá ali, só que, você não tá com uma unção tangível. E esse não é o principal motivo do seu secreto. O principal motivo do seu secreto é estar com Deus. Ou seja, você sentindo a presença tangível, você recebendo, você chorando litros de água ou não, o Senhor está ali para te encontrar com você. Porque não é sobre o que você vai receber no seu secreto, é sobre com quem você vai estar no secreto. Sabe? Tá glória. Vai. Aleluia! A irmã do Coque, minha gente. A irmã do Coque. Hoje eu vi irmã do Coque real, irmã do manto, pra falar. Porque esse é um assunto que nós não queremos conversar com ninguém, nós não queremos falar pra ninguém, não queremos dividir. Por quê? Porque ou a gente se sente pecadora de não estar fazendo isso, de não estar indo pro nosso secreto, ou nós nos sentimos santas demais, por isso que não precisa fazer. Galera, vamos acordar pra vida? Até Jesus orava pra Deus. Até Jesus pedia direção para Deus. E Jesus é filho. Nós somos filhos de Deus, então nós temos que entender. Se Jesus, que era filho de sangue de Deus, veio para cá como unigênito, voltou para o céu como primogênito de muitos, nós precisamos entender se Ele, que é a nossa imagem e semelhança, orava, fazia jejum, fazia oração. Cara, por que eu não vou fazer? Sabe? Se Jesus, que era a pessoa assim, mais próxima de Deus, mais parecida com Deus, orava, jejuava,
orava para Deus, eu não vou orar? Isso não faz sentido. Eu não sou santa o suficiente quanto Jesus era, tá? Somos todos pecadores, não é porque nós somos, eu sou nova criatura. Sim, nós somos novas criaturas, mas graças a quem que nós somos nova criatura? Graças a Jesus que veio do céu pra cá. Ele poderia na hora, gente, isso aqui eu vou falar. Hoje no meu devocional eu li sobre a crucificação e Jesus, ele é muito zombado lá na cruz, enquanto ele está na cruz. Se tu és o Cristo, por que tu não desce? Sabe? E Jesus poderia ter descido de lá. Ele poderia ter mostrado para todo mundo que estava ali que ele era sim santo o suficiente, que ele era sim o Cristo. Mas ele não fez isso por quê? Porque ele tinha um propósito quando ele veio para a terra, que era morrer por todos nós que somos pecadores, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância por causa deles, para que hoje nós pudéssemos aceitar Jesus como nosso Senhor suficiente Salvador e pudéssemos ir para o céu. Naquele tempo nós éramos pecadores. Se Jesus não tivesse vindo e morrido por nós, nós não poderíamos nem sentir a vontade de ir para o céu, porque nós não éramos dignos de honra, dignos de onde nós estaremos. Não que Jesus vinha e morrer por nós merecemos isso. Nós não merecíamos ele ter vindo e morrido por nós. Mas ele veio, e ele veio com um propósito. Ele poderia ter mostrado para todos que ele era o Cristo da forma que as pessoas queriam ver. Mas ele, com seu amor, ele não precisou descer da cruz para mostrar para todos que ele era o Filho de Deus. Sabe? Lá também conta, lá no livro que eu estava lendo hoje, no meu devocional, conta sobre os dois malfeitores, os dois bandidos que estavam sendo crucificados com Jesus. Sabe? Um entendeu quem era a pessoa que estava ao lado dele, quem era Jesus. E o outro continuou zombando assim como a multidão. Sabe? E aí a gente olha, lendo lá, claramente a gente percebe quem foi salvo e quem não foi. Porque, gente, é questão de reconhecer, sabe? Nós não merecíamos tamanha graça. E hoje nós podemos espalhar o evangelho. Porque nós um dia experimentamos, nós um dia aceitamos ele como nosso Senhor. E hoje nós podemos espalhar esse evangelho por aí. Sabe, isso que eu tô falando não tem nada a ver com o tema, talvez, do episódio. Mas esses episódios não é sobre mim, é sobre o que Deus quer falar pra vocês. Ou seja, se está saindo pra vocês, está sendo falado, eu só estou seguindo a voz do Espírito Santo. Eu não vou fazer do episódio aquilo que eu quero falar, porque não é esse o intuito. O intuito é que pessoas sejam alcançadas por causa da palavra de Deus. Da palavra que ele colocou em meu coração. Sabe? Agora eu vou ler também um pouquinho sobre o domínio próprio. Lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. 2 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, domínio próprio não escolha. Você não escolhe ter domínio próprio, meu anjo. Domínio próprio é um fruto do Espírito. Ele está dentro de você. Então você tem o domínio próprio dentro de você. Você só precisa exercitar ele. Assim como todos os outros frutos, eles não vão ser exercitados sozinhos. Nós precisamos exercitar eles. Sabe, eu não falo isso julgando ninguém, porque eu sei que eu preciso. Tem muitos frutos que eu ainda não consigo exercitar 100%. Eu estou tentando, na medida do possível, mas a gente sabe que ele tá ali. Ano passado, eu sabia que o domínio próprio estava dentro de mim, mas eu não estava exercitando ele. Mas quando eu entendi que eu que domino o meu corpo, eu que domino meus pensamentos, eu que domino aquilo que eu vou fazer, meu amor, nada me segurou. Sabe? Nada me segurou. Aquilo que Deus colocou no meu coração, que era. Ninguém ia tirar. Aquilo que eu decidia fazer, eu ia fazer. Não era distrações que iam fazer com que eu não fizesse. Ou seja, eu comecei a ter domínio próprio
no meu secreto. Eu comecei a ter domínio próprio na minha vida com Deus, sabe? Hoje, por exemplo, eu quero fazer meu devocional 7 horas da manhã, orar em línguas, ouvir uma ministração. Eu decretei, se meu alarme tocar 6h50 para me despertar tudo, e eu não acordar, eu estou me deixando ser dominada pelo meu próprio corpo. Agora, se meu alarme tocar 6h50 e eu me levantar e ir fazer meu devocional, eu já venci, eu já me dominei. Meu corpo precisa entender que não é ele que domina a mim, e sim sou eu que domino ele, sabe? Nós precisamos fazer com que nossos corpos entendam que não é assim, não é do jeito que ele quer. Ai, mas é que meu corpo tá com fome e eu tô fazendo jejum. Quem domina seu corpo? É a fome ou é você? Se te oferecerem uma comida, você está de jejum, mas o seu corpo diz que tá com fome. Você vai aceitar ou você vai falar, não, obrigada? Porque o certo é você falar, não, obrigada, porque você está de jejum, sabe? Pode acontecer de você esquecer? Pode acontecer, porque isso acontece, tipo assim, principalmente se for fazer uma semana de jejum e você tá no primeiro dia. Isso sempre vai acontecer, é normal. Mas você tem que dominar seu corpo. Lá também em Provérbios 25, 28, diz assim. Provérbios 25, 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Nossa. Sabe? Tem versões que falam, assim é um homem que não pode conter o seu domínio próprio, mas aqui tá o espírito. Então, são versões diferentes. Mas, enfim. Ou seja, minha gente, sabe? Uma cidade sem muros não pode decidir quem entra nela. A mesma coisa que um corpo sem domínio próprio também não pode decidir quem vai entrar nele. Se você não tem domínio próprio, as raposinhas de Satanás vão entrar com facilidade. Porque é a mesma coisa de uma cidade sem muro. Qualquer pessoa entra. Se você não tem domínio próprio, qualquer espírito maligno, qualquer coisa que não provê de Deus, não vem de Deus, vai entrar dentro de você, tá? Gente, eu acho que eu trouxe o que eu queria sobre esse episódio. É um episódio que faz com que nós entendemos, gente, que a gente tá numa fase que não é do jeito que nós temos. Nós estamos fazendo do nosso jeito, mas não é assim que funciona. E sim, tem que ser do jeito de Deus. Então, gente, eu espero realmente que todos vocês que assistiram os episódios tenham sido tocados pela palavra do Senhor. Se você não assistiu e tá assistindo esse último episódio, vai lá e corre pra assistir os outros, porque eles vão te edificar muito. Mas foi isso, gente. Essa foi a série que o Senhor colocou no meu coração. A primeira delas. Foi a primeira de muitas. Eu creio que esse ano será um ano que eu vou trazer bastante conteúdo relacionado a isso aqui no canal. Então, se preparem. Já aqueçam o teu espírito para as próximas séries aqui que vão ter no canal, tá? Eu ainda não tenho o título da próxima série, mas eu espero que essa série Entre o Escuro e o Secreto, que foi a intenção de falar, trazer o assunto das redes sociais com a igreja. Eu espero que você possa ter sido tocado. Realmente não foram assuntos confortáveis, porque a palavra ela não vem só para nos confortar, e sim ela também vem para nos confrontar. Então, se você ouviu e se sentiu confrontado, é porque você tem que mudar, sabe? Então, eu espero que vocês possam ter entendido tudo. Eu tenho a indicação de um livro, o último livro dessa série, né? Eu indiquei no primeiro, no segundo, no terceiro eu não indiquei um livro, mas hoje eu vou indicar, que é esse daqui, ó. Como Manter a Cabeça neste Mundo Louco, do Rick Renner. Gente, eu não terminei de ler esse livro, mas ele é espetacular, sabe? Nos primeiros capítulos, ele já te prende, já consegue passar mais ou menos a mensagem do que vai ser falado. Eu vou falar um pouquinho do que tá escrito aqui, nessa parte aqui. Tá escrito: desenvolvendo o discernimento para esses últimos dias. Ou seja, tem tudo a ver com os nossos episódios, porque nós falamos sobre
estarmos firmes nesses últimos dias, sabe? E como nós esperamos o arrebatamento, nós precisamos ter arrependimento também. E para isso, eu indico esse livro, tá? Então, quem quiser, corre, dá uma comprada, pesquisa na internet. Esse livro é muito bom, tá? E é isso, gente. Essa foi a nossa série. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. E eu vou orar, sim, como eu orei em todos os outros episódios. Eu vou orar, sim. Então, bora orar. Pai, obrigada por esse episódio, Pai. Obrigada por mais um episódio dessa série que o Senhor colocou no meu coração. Pai, eu espero que pessoas tenham sido alcançadas através dessa série que o Senhor colocou no meu coração. As pessoas que assistiram a esse episódio, Pai, se elas estavam sendo dominadas pelo Teu próprio corpo, que elas passam a ser dominadas agora pelo Teu Espírito, que elas dominem o próprio corpo delas e elas possam decretar aquilo que elas vão fazer e elas conseguirão fazer. Pai, eu oro para que cada pessoa seja tocada pela Tua palavra, seja tocada pelo Teu mover e que se levantem uma geração, Pai, que não se desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas que permanece firme como uma rocha na Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço por todos esses episódios, te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nessa geração. No nome de Jesus. Amém. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, como eu disse. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, assina o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Sabe, nós nos acostumamos tanto que aquilo que para Deus era um momento de encontro, para nós vira só mais uma coisa. O secreto nunca foi sobre receber de Deus, sempre foi sobre estar, sabe? Uma cidade sem muros não pode decidir quem entra nela. A mesma coisa que um corpo sem domínio próprio também não pode decidir quem vai entrar nele.